Olá, muito bom dia a todos que estão presentes em mais um webinar do Portal Tratamento de Água. A gente fica muito honrado de ter a visita de vocês. E hoje, com o pessoal, com o Nivaldo Dias, que é certamente o maior especialista do Brasil, talvez da América do Sul, nesse tema, e a empresa Pax, que é uma empresa multinacional, sensacional, que está presente no Brasil também há muitos anos. Nivaldo, muito obrigado por mais essa apresentação, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento que você tem. A bola está contigo. Vai lá. Obrigado, Pacheco. Obrigado aí pelas palavras. Agradecer também aqui o Portal Tratamento de Água por mais essa oportunidade. Um bom dia a todos. E hoje a gente vai trazer informações importantes, principalmente fatos, e resultados de um estudo de demonstração com vinhaça que nós fizemos com a última tecnologia da Pax, que é essa tecnologia que dá para a gente ver aqui na tela, que está como tela de fundo, que é a tecnologia do reator CBD, que em inglês quer dizer Clear Bottle Digestor, que é um reator avançado, e a gente vai mostrar que essas tecnologias, que a Pax tem, ela vai entregar mais biogás e vai entregar um biogás com mais qualidade, ou seja, um biogás com maior concentração de metano, comparado aí com esses processos, com os processos convencionais, principalmente Lagoa. Então, acho que a gente já pode começar o webinar. O assunto hoje é biogás de alta qualidade, ou seja, tecnologias para maximizar a produção e a qualidade do biogás. Qual é o desafio, Ou seja, produzir biogás com qualidade. Então, aí a gente tem 3 tópicos, conversão de matéria orgânica, remoção de H2S e o impacto operacional. Então, são tecnologias de biodigestão que vão definir a qualidade do biogás gerado, e a dessulfurização, que é uma etapa crítica para proteger todos os equipamentos e viabilizar o aproveitamento energético. E isso tudo resume aí num impacto operacional, um desempenho da planta, confiabilidade, aproveitamento energético que depende diretamente da eficiência do processo e da qualidade do biogás. É isso que a gente vai começar a falar agora, e o principal assunto vai ser o desafio na geração de biogás, ou seja, quais são os desafios que nós temos hoje. Hoje existem vários projetos de biogás já funcionando no Brasil e vários projetos em fase de início, de engenharia e desenvolvimento, e aí os principais desafios são os processos tecnológicos, ou seja, a gente tem que ter um processo tecnológico que garanta uma rápida partida biológica e atingir a produção de biogás, a vazão de projeto no menor tempo possível, que muitas vezes lagoas cobertas não entregam. Equipamentos confiáveis, que necessitam baixa manutenção. A gente observa, por exemplo, troca de uma lona numa lagoa é uma operação bastante preocupante e custosa. Partida biológica lenta, ou seja, desenvolvimento da biomassa anaeróbia, que é mais demorado, resultando em longos períodos para atingir a plena produção de biogás. Quando começa o assunto aqui no Brasil, há 8, 10 anos atrás, inclusive eu participei de alguns webinars falando a respeito de tecnologia, e uma pergunta que eu sempre fazia era a seguinte, ou seja, quanto tempo demora uma lagoa para chegar na produção de projeto de biogás? E são lagoas que trabalham aí com 60, 70 dias de tempo de retenção, e hoje a gente percebe-se que o tempo é de aproximadamente 2 meses. Então, ou seja, vai demorar 2 meses a partir do início do processo para atingir a vazão de projeto, coisa que com as tecnologias diferenciadas da Pax, a gente consegue isso num tempo muito menor, que a gente tem muito mais controle sobre esse processo. Então, essa partida biológica lenta, esse desenvolvimento dessas bactérias numa lagoa, demora muito. Então, demora muito para atingir uma condição plena de produção de biogás, e isso acaba resultando em custos, ou seja, você vai ter
menos biogás, né, para poder ofertar, gerar energia, ou vender, converter em biometano e vender, em função desse tempo. E também um outro ponto importante, desafio importante, é a eficiência na conversão. Normalmente, lagoas, né, de uma forma geral, ela apresenta uma menor eficiência de conversão, tem muito pouco contato. Nós falamos aí em lagoas que tem aproximadamente 100 mil metros cúbicos, ou seja, é um campo de futebol, para a gente ter uma ideia, né, numa dimensão dessa, como é que eu consigo agitar todas as áreas, né, dessa lagoa e garantir um perfeito contato entre as bactérias que estão lá dentro e o substrato que está entrando para converter esse material em biogás, né? Então, a eficiência de conversão é um desafio grande. A baixa concentração de metano, né? Por exemplo, as lagoas, a gente vai mostrar aqui na sequência por que uma lagoa entrega uma concentração de metano na ordem de 50%, no máximo 55%, enquanto as tecnologias diferenciadas, né, que a Pax tem, ela vai entregar uma concentração de metano na ordem de 60% a 65%. É uma diferença enorme, né? Você vai ter um biogás com muito mais qualidade. Essa diferença aí de 15% a 20% é um valor significativo. Então, uma baixa de concentração de metano é também um desafio grande quando a gente fala em geração de biogás. Acúmulo de sólidos, né? Muitas vezes lagoas ou CSTRs convencionais, eles requerem limpeza, manutenção depois de um período, porque se entrar material inerte, esse material vai precipitar e vai ficar dentro desse processo. E aí, em algum momento, tem que se fazer uma parada para fazer uma limpeza. Agitação, né? Essas lagoas, também CSTRs, eles não têm uma boa agitação, esse é um desafio grande para poder manter esse contato. E perdas de biogás, né? A gente sabe, quando se fala principalmente em lagoa, existem perdas de biogás. Eu mesmo já visitei algumas unidades onde a gente observa-se no local uma agressividade em corrosão, oxidação de equipamentos, e isso se deve a perdas de metano, né? E contém H2S, principalmente em vinhaça, é um H2S de maior concentração e acaba provocando corrosão em equipamentos, tubulações, suportes. E a Pax, né, possui tecnologias específicas para uma maior geração de biogás e maior concentração de metano. É isso que a gente vai mostrar aqui hoje nessa apresentação. Então, as soluções, né, que a Pax tem para uma eficiente geração de biogás, ela está voltada em tecnologias anaeróbias avançadas. Ou seja, as tecnologias que foram desenvolvidas pela Pax, né, são projetadas para você ter uma excelente conversão de matéria orgânica em biogás e resultando, inclusive, num biogás com uma maior concentração de metano, ou seja, um biogás com mais qualidade, né? Quando nós comparamos aí com lagoas convencionais, principalmente, existe uma diferença importante, e eu vou mostrar esses números aqui nesse webinar. Então, as tecnologias da Pax, as tecnologias avançadas, a gente tem uma alta retenção de biomassa, né? Isso é uma solução interessante. Reatores com sistema que mantém a concentração do lodo anaeróbio ativo, né, dentro do processo e garante aí uma maior conversão da DQO e dos sólidos voláteis em biogás. Uma excelente separação sólido, líquido e gás, ou seja, algumas tecnologias elas mantêm o lodo dentro do processo e outras com sistemas externos que garante que esse lodo retorne para o processo. Com isso, a gente aumenta a concentração e garante, inclusive, uma partida, né, um startup muito mais rápido comparado com lagoas. E a gente consegue, nesse processo, ter uma carga orgânica elevada, então os equipamentos são menores, né, resultando também numa produção volumétrica de biogás, né, por unidade de volume muito maior. Mistura e contato, isso é o que a Pax faz de melhor, né, em tecnologias, né, ou seja, o desempenho hidráulico favorece um perfeito contato entre substrato e micro-organismo, e com isso a gente já consegue aumentar a taxa de conversão, produzir mais, uma eficiência muito maior, a gente produz mais biogás em função disso, né, ou seja,
numa lagoa, por exemplo, onde há a zona morta, as gradientes, ali vai ficar uma parte da matéria orgânica que não vai ser convertida. Então, esse é um diferencial importante. E como nós falamos em reatores, né, que a Pax já tem experiência aí de muitos anos, a gente tem um ambiente controlado. A gente consegue controlar a temperatura, pH, tempo de retenção, carga orgânica, taxa de aplicação, e com isso a gente tem o processo na mão. E com isso a gente consegue entregar muito mais biogás, né? E com esse tipo de tecnologia, um biogás com uma maior concentração de metano. Então, a Pax ela possui esses sistemas específicos, que eu vou mostrar aqui, né, que pode alcançar essas eficiências de conversão superiores, e resultando em mais biogás por tonelada de solos voláteis, né, e, consequentemente, um biogás com maior concentração de metano. Enquanto, normalmente, lagoas, né, elas apresentam valores inferiores, né, devido à diluição, emissão fugitiva, menor controle de processo. A gente vai ver todos esses detalhes na sequência, inclusive com fatos de um estudo de demonstração que nós fizemos em uma usina, né, onde a gente tem todos esses números para mostrar aqui nesse webinar. Então, só uma pequena introdução da Pax, né? A Pax é uma empresa holandesa que se dedica a equipamentos e soluções para tratamento de efluentes industriais e produção de biogás, a matriz na Holanda e com mais 3 filiais, né, em Shanghai, Kenai e no Brasil, com fábricas. Então, aqui, a Pax LAN, como nós chamamos, nós atendemos todo o mercado latino-americano, desde Chile, Argentina até o México. Aqui é onde nós estamos localizados, uma fábrica nova, moderna, com capacidade aí para atender esse mercado emergente de biogás que está sendo criado principalmente aqui no Brasil. Falando das tecnologias, né, a Pax ela possui várias tecnologias anaeróbias, nós vamos falar de algumas delas, principalmente as tecnologias voltadas para a produção e maximização de biogás. Uma pequena revisão de conceito, né, nós temos processos anaeróbios e aeróbio. O processo anaeróbio são os processos que vão gerar biogás. Então, um reator anaeróbio, na ausência de oxigênio, na presença de matéria orgânica, vão acontecer uma série de reações bioquímicas, onde essa matéria orgânica vai ser transformada em biogás. Uma parte ainda permanece, né, no digestato, como normalmente é chamado hoje nos processos, né, que estão sendo instalados, e uma pequena geração de lodo excedente. Então, aqui, o diferencial, né, da Pax é justamente ter uma tecnologia com perfeito controle, onde a gente consegue converter mais biogás e entregar um biogás com uma maior concentração de metano. Falando sobre tecnologias, né, para a produção de biogás, principalmente em efluentes com alta concentração de DQO, alta concentração de sólidos voláteis, a Pax ela desenvolveu a tecnologia do CBD. Foi, né, com essa tecnologia que nós fizemos um estudo de demonstração em uma usina, utilizando vinhaça e também utilizando torta de filtro. A torta de filtro é o que a gente vai falar num outro detalhe, tá? Numa outra webinar. O Pax CBD, ele é uma tecnologia que funciona com efluentes de alta concentração de matéria orgânica, DQO, sólidos voláteis, e também com sólidos, resíduos com alta concentração de sólidos. Então, ele é um digestor, né? Esse digestor, a gente vai mostrar daqui a pouco como que é todo o sistema de alimentação dele, e na sequência, esse digestor, ele possui um separador lamelar, que vai fazer toda a separação desses sólidos que ainda não foram degradados, as bactérias, e devolver para o processo, né? Coisa que uma lagoa normalmente não faz. E outra vantagem é que ele tem um raspador de fundo, então tudo que é material inerte, que por acaso entre nesse reator, ele vai sendo removido e esse material vai sendo enviado para um hidrociclone, que depois é separado. Então, as grandes vantagens dessa tecnologia são justamente a gente ter todos estes equipamentos, né, acoplado em um digestor, né? Então, por isso é uma tecnologia que nós chamamos de um
digestor avançado. O outro diferencial para a tecnologia CSTR é o sistema de alimentação. O sistema de alimentação, ele é com um processo chamado plug flow, né? Ou seja, o efluente entra na parte superior do tanque, sai na parte inferior do tanque, e com isso ele força, né, essa passagem pelo meio e o contato com as bactérias, e consegue converter mais matéria orgânica em biogás, coisa que não acontece no CSTR, né? Os CSTRs são de tipo mistura completa, né? Não tem esse direcionamento de vazão, o efluente ele é misturado aí de forma aleatória, né? Algumas tecnologias utilizam sistemas de agitação lateral, outros agitação interna, outros com a própria recirculação do gás, e comparado com a tecnologia do CBD, a gente tem um diferencial importante, né, que com o plug flow a gente consegue uma conversão melhor da DQO, dos sólidos voláteis, em biogás. Aqui alguns exemplos de aplicação. Esse exemplo que está aqui é numa unidade que está instalada na Holanda para geração de biometano. Ela é uma unidade para gerar biometano equivalente a 27 mega-hora de energia, mais energia térmica e mais energia elétrica. Esse processo ele funciona com esterco de galinha. E todo o digestato, mais os sólidos que são retirados, eles são convertidos aí em um biofertilizante. Outras aplicações da Pax, né, com a tecnologia do CBD, por exemplo, na China, a gente vê aqui a foto da tecnologia, em uma fazenda de geração de biogás a partir da biodigestão de esterco. Então, aí também já está em operação já há muitos anos, convertendo esterco de vaca, né, bovino, em biogás. Outra aplicação é uma unidade que já funciona também há muitos anos, em uma indústria farmacêutica, onde existe uma concentração alta de sólidos. Ali na foto a gente já consegue ver o reator ao fundo, né, do lado esquerdo, e esses cilindros brancos que nós vemos na frente são os separadores lamelares, que é o que garante que aqueles sólidos que ainda não foram convertidos retornem para o processo e sejam efetivamente convertidos em biogás. Aí a grande vantagem e o diferencial comparado com uma tecnologia CSTR convencional é que quando nós fazemos isso, a gente separa o tempo de retenção dos sólidos do tempo de retenção de líquido. Num CSTR convencional, o tempo de retenção de sólidos e o tempo de retenção de líquido é o mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho que deixar ali um material dentro de um CSTR convencional por 50 dias, para que haja a conversão da matéria orgânica em biogás, o líquido também vai ficar 50 dias. Por isso que esses reatores, digestores, trabalham com uma taxa de aplicação de aproximadamente 1, são tanques maiores, né? Enquanto que o CBD tem esse diferencial. O tempo de retenção de sólidos é separado do tempo de retenção de líquido. Então, se eu preciso que esse material fique lá 50 dias, somente o sólido que vai ser separado nesse separador lamelar e retornado ao processo, vai ficar os 50 dias. O líquido vai embora, né? Já degradado. Então, a gente traz esses reatores para tempo de retenções muito menores comparado com o sistema CSTR convencional, e, portanto, a gente tem reatores aí que podem ocupar um volume de 4 a 5 vezes menor em comparação com o CSTR convencional. A gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre os testes que nós fizemos, né? Então, hoje um setor muito importante é o setor de usinas de açúcar e etanol. Então, aqui é uma tecnologia específica, né, para tratar a vinhaça, para fazer biodigestão anaeróbia da vinhaça e também de torta de filtro. Então, quando hoje nós vamos para um processo no setor de açúcar e etanol, né, que é onde tem destilarias, então a tecnologia do CBD, a gente consegue misturar a torta de filtro com a vinhaça e tratar tudo num único reator, coisa que uma lagoa, por exemplo, não consegue. Né? Se a gente entrar com torta de filtro numa lagoa, aquilo vai ficar, não tem mistura, aquilo vai ficar todo decantado no fundo, né? E vai acabar ocupando o espaço ali do reator. Na tecnologia
do CBD não. Então, é uma tecnologia que permite a gente misturar a vinhaça com a torta de filtro e tratar tudo numa tecnologia só, né? Com a grande vantagem de ser uma tecnologia que possui volumes menores comparados com os CSTX convencionais. Aí, nesse processo, vai ser gerado biogás. Esse biogás, a gente faz a remoção ali do H2S na tecnologia da Pax Geopac, que é uma tecnologia consagrada, que eu vou mostrar aqui no final desse webinar. E esse biogás, após a remoção do H2S, ele pode ser utilizado diretamente aí numa caldeira ou num motogerador, ou ser enviado aí para um processo de purificação para conversão em biometano, e também uma outra opção seria a recuperação do CO2. A vinhaça, depois que ia junto com a torta, que depois que passou por esse reator, ela volta para a lavoura, né? Vai ser enviada aí para a fértil irrigação, porque ainda permanece com todas as suas propriedades de macro e micronutrientes, né? Principalmente potássio, que não é removido nesses processos anaeróbios. Aqui, alguns fatos sobre a tecnologia do CBD, né? A aplicação dela é para vários segmentos, e o principal aqui é que a gente consegue operar um sistema desse com até 10% de sólidos, né? Ou seja, eu consigo manter dentro desse reator até concentrações aí de 100 mil miligramas por litro de sólidos suspensos totais, e podemos atingir taxa de aplicação de até 6 quilos de DQO por metro cúbico. Aqui é a unidade, né, um exemplo da unidade de demonstração que a Pax tem e que foi utilizado aí no estudo, e o principal objetivo, né, desse estudo era definir qual seria a vazão máxima de vinhaça suportada por esse reator, a viabilidade, né, da biodigestão, inclusive com vinhaça e torta, que a gente vai se dedicar mais à parte da vinhaça, né, a torta ainda segue ainda em testes, definir a vazão de biogás por metro cúbico de vinhaça, verificar a eficiência, né, e a concentração de metano nesse biogás, e os resultados que a gente apresenta a seguir, né, dessa biodigestão de vinhaça. O CBD é esse reator que está aqui do lado direito, aquele tanque marrom que vocês veem ali, também ali bem na lateral direita, é o sedimentador lamelar, né? Atrás tem um container onde estão todos os controles, né, do processo, bombas, medidores de vazão, né, toda a instrumentação e painel elétrico para a operação desse processo. Aqui a gente vê que a gente já começa a operação desse processo já com 1 kg de taxa de aplicação, ou seja, a lagoa normalmente é dimensionada para 1 kg, a gente começa com 1 kg. Então a gente subiu, foi até 5 quilos, e aí, em função da quantidade de vinhaça disponível, né, esse teste começou logo no final da safra, então a gente manteve o teste operando com aproximadamente 3 a 3,5 kg de taxa de aplicação, que já é muito superior à lagoa ou um CSTR convencional, e no lado direito aqui a gente vê as eficiências de remoção. Então, nesse reator a gente conseguiu aí eficiências de remoção em DQO solúvel da ordem de 80%, né? Aqui a gente vê também os dados da DQO de entrada e saída, né? Vendo ali, por exemplo, o DQO da ordem de 30 mil miligramas por litro e saindo com aproximadamente 5 mil miligramas por litro, caracterizando aí os 80% de eficiência. Mesmo entrando ali com pH ácido, né, que é um pH característico da vinhaça, sem dosagem de soda, a gente consegue entregar na saída um pH entre 7 e 7,5, melhorando aí as características dessa vinhaça. Aqui, um fato muito importante é que nós medimos, fizemos várias análises completas do biogás gerado nessa planta durante este período. Aqui nós temos 10 análises de biogás que foram realizados em laboratórios externos, e eu até coloquei em vermelho ali, dá para a gente ver que a média, né, dessa concentração de biometano é da ordem de 63%. Então, olha, o menor que a gente conseguiu ali foi praticamente 60% a última análise. Então, tem resultados aí de 65, 63, ou seja, essa tecnologia, ela permite, né, além de uma maior produção de biogás, que eu vou mostrar na sequência,
uma maior concentração de metano. E aonde explica isso? É a lei de Henry, né? Ou seja, a lei de Henry é o princípio físico-químico, né, que explica como um gás se dissolve em um líquido. Então, nesse caso, esses reatores verticais da Pax, ele possui ali uma pressão hidrostática significativa na parte inferior. E com isso faz com que o CO2, né, ele passe a ser solubilizado. E no final vai sobrar um biogás com uma maior concentração de metano, né? Isso é lei de Henry, né? Ou seja, a quantidade de um gás, né, que se dissolve em um líquido, ela é proporcional à pressão desse gás sobre o líquido. Enquanto que em lagoa horizontal, né, em função da menor profundidade e não ter essa característica, né, como se fosse um scrubber, né, essa menor profundidade ela gera muito pouca pressão hidrostática. Então o CO2 ele acaba escapando aí facilmente da fase líquida para a gasosa, né, sem ter essa dissolução, essa solubilidade ou esse tamponamento químico. Com isso aumenta a porcentagem no final de CO2 no biogás coletado. Por isso que em Lagoas, né, nós observamos aí concentrações de metano na ordem de 50%, no máximo 55%, enquanto que com as tecnologias da Pax a gente consegue aí uma concentração de metano da ordem de 60% a 65%. É um diferencial muito grande, né, quando a gente faz esse comparativo, né, com esses processos convencionais. E um outro fato mais importante ainda, né, isso aqui são números que nós conseguimos nesse teste, é que, em função da característica, né, da tecnologia, desse maior contato, né, dessa maior conversão de biometano por tonelada de sólidos voláteis, a gente consegue até 18% a mais que entrega uma lagoa. Normalmente, uma lagoa, né, os números já são até bem conhecidos, o número é 400 normal metro cúbico de metano por tonelada de sólidos voláteis. Esse é o número que todo mundo hoje vê aí em produção de biogás utilizando lagoas, enquanto que nós observamos, né, nesse teste, na verdade é um teste de demonstração mesmo, né, não é um teste piloto, que a gente conseguiu 18% mais. Então, com essa tecnologia, a gente entrega aí pelo menos 470 normal metro cúbico de metano por tonelada de sólidos voláteis. Essa é uma informação importante, é isso que eu queria trazer aqui nesse webinar, né, a conclusão que nós tivemos nesses testes. E avançando um pouquinho, né, falando um pouquinho das outras tecnologias da Pax, sobre o ICX, o AFR, para a geração de biogás, a gente já tem exemplos aqui de unidades já operando aí há mais de 7, 8 anos, essa tecnologia do reator ICX, essa unidade aqui é na José Corvo, no México, tratando vinhaça, que tem 50 mil de DQO, né, a partir do agave. Né? Então, é uma planta que já funciona aí há muitos anos, cada reator desse é para aproximadamente 50 toneladas de DQO por dia. Aqui é na Patron, também, uma fábrica de tequila no México, né, produção de biogás a partir da vinhaça de agave. São 2 reatores, o projeto total é para 105 toneladas de DQO por dia, né, então entregando aí uma eficiência de remoção maior que 90%. E também a tecnologia do AFR, que é uma tecnologia que a Pax tem para aplicação em efluentes que tem alta concentração de gorduras, de óleos e graxas. Né? Então, é um reator, um digestor praticamente, seguido de um flotador na frente. Esse flotador ele funciona com o próprio biogás, uma parte do biogás é levado para esse flotador fechado. Então, toda aquela gordura ou aqueles sólidos que ainda não foram convertidos no biodigestor, eles seguem para o flotador, é separado, e esse tanque aí que mostra na figura à direita, ele recupera esses sólidos e devolve para o reator. Então, aqui também é o mesmo princípio do CBD, onde nós temos o tempo de retenção de líquido separado do tempo de retenção de sólidos. Então, a gente consegue, com essa tecnologia, fazer a conversão de efluentes, que tem alta concentração de gordura e um alto potencial de geração de biogás, para aplicação em vários tipos de processo. Laticínios, processadoras de peixes, né? Abatedouros de frango. Então, aqui eu até mostro para vocês alguns exemplos. Isso aqui é o projeto que nós fizemos o ano passado
nos laticínios Scala, que já está em plena operação, né? Aqui ele recebe o efluente de 3 laticínios, mais o soro de leite que é gerado, e aqui nós fazemos todo o tratamento dos efluentes, geração de biogás e biometano, que agora, nesse momento, eles estão numa fase de decisão se vão para energia elétrica ou se vão para biometano. Aqui é uma planta que pode até ser visitada aqui no Brasil, caso exista algum interesse. Aqui outro exemplo, né? Isso aqui é um projeto em um abatedouro de frango na África do Sul. Esse projeto é para geração de biogás. Do lado ali, logo atrás do gasômetro, a gente observa 2 motogeradores para geração de 1,5 mega-hora de energia elétrica, né? Um projeto bastante interessante que já funciona há muitos anos. Aqui um outro projeto nas Ilhas Maurício, também para geração de biometano. Isso está instalado em uma fábrica de processamento de peixes e atum, né? A gente vê ali as tecnologias da Pax, o reator AFR, e do lado esquerdo ali, naquela casa onde foram construídas as caldeiras que geram vapor, né, para o próprio frigorífico, né, abatedouro, gerado a partir do biogás. Aqui uma outra planta, um outro caso, um outro processamento de peixe na Grade Marine, na Índia, né, que também já funciona aí há algum tempo. E esse aqui é um outro projeto vistoso que nós estamos fazendo aqui na América Latina, em parceria com o nosso parceiro no Chile, né, que é a Ecoprener. Então, esse projeto é na Colum, que é o maior laticínio do Chile. O que vocês estão vendo ali, ó, os tanques maiores, né, são a tecnologia AFR, e do lado esquerdo em concreto, estão os flotadores. E aqui do lado direito, nós vemos esses tanques de cor azul, que é o pós-tratamento aeróbio. Então, aqui é um projeto para geração de biogás e tratamento de efluentes. No sul do Chile existe um déficit de geração de energia elétrica. Aqui, esse projeto é para gerar 2 mega-hora de energia elétrica. E aqui, ó, bem no cantinho aqui embaixo, dá para a gente ver já o Tiopac instalado, né? Então, após a geração desse biogás, esse biogás vai ser dessulfurizado e depois, na sequência, enviado para os motogeradores. Então, essas são as tecnologias, né, para geração de biogás, onde nós entregamos biogás com qualidade e um biogás com uma maior quantidade de biogás com relação à carga orgânica que é introduzido nesses reatores. Agora, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho da tecnologia do Tiopac, que a Pax já desenvolveu há mais de 30 anos, e essa tecnologia está sendo utilizada hoje aqui no Brasil, na maioria dos grandes projetos de geração de biogás, que eu vou mostrar aqui agora na sequência. Então, uma pequena introdução, né? O Tiopac ele é comercialmente aplicado desde 93. A Pax ela tem projetos funcionando com gás que tem até 350 mil ppm de H2S, ou seja 35% do gás é H2S, já funcionando numa indústria química na Europa há muitos anos. E o H2S ele está presente em biogás, né? Ou seja, se todo substrato, todo efluente ou resíduo que tem uma concentração de sulfato, em um processo anaeróbio, esse sulfato será convertido em H2S. Então, aí, dependendo da concentração, né, a gente observa aí valores aí desde de 1.000 ppm até 30.000 ppm, né? Considerando esses projetos hoje de geração de biogás e biometano instalados aqui no Brasil. Para a aplicação da tecnologia, então a gente consegue aplicar ela em qualquer gás que contém H2S, e aqui alguns exemplos, né, de algumas recomendações de fabricantes de caldeira, né, de quando é energia e calor combinado, ou para fazer uma atualização, né, fazer uma conversão desse biogás, ou usos emergentes. Essas são as concentrações de H2S que são necessárias. Então, a Pax, com essa tecnologia, a gente entrega um biogás menor que 80 ppm, né, e na prática a gente observa que, normalmente, esse biogás, nesses processos,
ele tem uma concentração aí de 20, 30, até 10 ppm. Isso facilita bastante, porque quando você vai para uma purificação, biometano, que exige a necessidade de quase zerar esse H2S, então aí fica muito fácil, com uma pequena quantidade de carvão ativo, você consegue remover esse H2S. Aqui, fazendo uma comparação, né, com os métodos clássicos para dessulfurização. Então, um método clássico é o scrubber cáustico, o scrubber químico, como nós chamamos. Esses scrubbers químicos, né, eles gastam uma quantidade de soda enorme. Para você ter uma ideia, para cada quilo de enxofre que está nesse gás, em um scrubber químico, a gente gasta aproximadamente 5 quilos de soda 100%, né, por quilo de enxofre. E a gente vai ver aqui depois que com o Thiopac a gente consegue diminuir esse valor para valores menores de 10%. Né? Ou seja, normalmente a gente entrega esse Thiopac com uma garantia aí de consumo de até 0,5 quilos de soda por quilo de enxofre. Ele foi o precursor, né, do Thiopac, né? A gente vai ver aqui na sequência como que ele funciona. Na verdade, o Thiopac é um scrubber químico seguido de um scrubber biológico e depois uma separação física. E esse processo tem uma série de desvantagens, que é o descarte da soda, né? Vai acabar gerando aí um resíduo perigoso. O OPEX é altíssimo, né, e não sustentável. Se nós fizermos uma conta, né, desses projetos que hoje existem aqui no Brasil, em alguns deles gerando aí 5 toneladas de enxofre por dia, a gente fizer a conta, né, de quanto consome de soda isso numa safra, por exemplo, a gente chega perto aí dos 20 milhões de reais só em consumo de soda, quando se utiliza um processo disso. Por isso que ele não é viável e tão pouco sustentável. Depois a gente vai para outro método clássico, que é o carvão ativo. Né, o carvão ativo, além dos custos serem altos, né, o gás não pode estar úmido, alguns produtos exigem até adição de oxigênio, existe a substituição desse meio filtrante, ele é adequado apenas para polimento. Né, não se coloca carvão ativo, por exemplo, para tratar biogás de vinhaça ou um biogás que tem uma concentração muito elevada de H2S, porque aí acaba inviabilizando todo o processo. Então, normalmente essa tecnologia é utilizada lá para um polimento final, onde a concentração de H2S já está muito baixa. Outro método clássico é o redox, né? Redox líquido, né? Quelato, outras formas de ferro, zinco. Esses catalisadores também eles precisam de substituição, são caros, né? Pode ocorrer assim, bastante problema operacional, e normalmente hidróxido de potássio, que é utilizado na regeneração e manter esse processo funcionando, é muito caro. Então, é um outro processo que o OPEX é caro e também não sustentável. E finalizando aqui os comparativos, né? O último são os biofiltros, ou os trickling filter, como são chamados. Né? São processos que tem uma torre com um recheio, né? E aí passa-se esse biogás com uma pequena concentração de ar. Então, o biogás já vai sair misturado com ar, então esse biogás já vai sair mais pobre, né? Aí, dependendo do processo subsequente que vai ser feito, esse upgrade, ele não pode ter ar, aí você vai ter que ter um processo para queimar esse ar, para depois fazer a purificação. Então, é uma tecnologia aí que traz altos riscos de entupimento, porque todo esse enxofre vai ficando nesse packing aí, nesse recheio. E como a gente vê uma foto ali, pelo menos isso vem de quem opera esse tipo de processo, é que durante um período no ano, que normalmente é de um mês, tem que parar tudo e remover esse packing e trocar, né? Não tem como. Então, ele traz uma série de desvantagens, né? O biogás sai misturado com ar, tem um alto uso de água, né? Você vai gerar também ali um efluente ácido. E o processo depende excessivamente da biologia, não consegue lidar com flutuações na concentração de H2S. Se entrar um H2S mais elevado aí, ele não vai conseguir tratar, porque vai demorar muito tempo para isso ser convertido, né? Para gerar novas bactérias e fixar essas bactérias nesse suporte. Então, é um processo que traz muita dor de cabeça, de manutenção e por exemplo, para ampliação praticamente é impossível. E aí nós chegamos aqui na tecnologia do Thiopac, que na verdade são 3 processos,
onde a gente une um processo químico através de um scrubber, uma lavagem rápida química, um bioreator separado, né, um bioreator que vai recuperar esse enxofre e também a alcalinidade, e depois esse enxofre gerado vai para um separador físico, onde ele é concentrado e depois enviado para um sistema de concentração, né, através de um decanter científico, por exemplo. Vai ser desaguado. Então, nesse processo, não há necessidade de catalisador caro, né? O nosso catalisador simplesmente cresce sozinho. Essa foto que vocês veem aí do lado direito, né, no lago, né, essas são as bactérias. São essas bactérias naturais, originárias aí nesse meio ambiente, que a gente pegou e colocou dentro do reator para fazer essa recuperação do enxofre. Ela só é utilizada na partida, né? E essa bactéria vai ficar ali convertendo esse H2S em enxofre elementar. Então, é uma tecnologia que não tem gasto nenhum com catalisadores. Aí, como é que ele funciona? Então, como eu comentei, ele tem um scrubber químico, então o biogás entra ali nessa primeira etapa, onde ele sofre uma lavagem em contracorrente com uma solução alcalina, e aí o biogás vai entrar ali com 1.000, 10.000, 30.000, 350.000, como eu comentei, e vai sair um biogás limpo, um biogás com uma concentração aí menor de 80 ppm. Né? Dentro desse scrubber existe um recheio, que são esses anéis que estão aí. Aí esse H2S que é solubilizado e capturado por essa solução alcalina, ele vai para um bioreator. Nesse bioreator é onde estão as bactérias, e essas bactérias, como mostra ali na reação, ali acima, né, elas vão ser convertidas em enxofre, e quando a bactéria faz isso, ela recupera até 95% da soda da solução alcalina que eu preciso para colocar ali na cabeça desse scrubber. Então, ela vai se regenerando o tempo todo. A gente não utiliza ar. O ar que é introduzido é somente no bioreator. A gente até vê ali que esse ar depois ele sai para a atmosfera, né? Então, o biogás ele permanece basicamente a mesma concentração que entra, né? Não é diluído. E essa bactéria ela vai converter esse H2S em enxofre, e depois nós enviamos esse enxofre para um decantador, e desse decantador enviamos aí para um decanter, para um desaguamento e concentração. Toda essa água, desse desaguamento desse enxofre, que tem ainda muita alcalinidade, também volta para o processo. Por isso, a gente consegue recuperar aí até 95% da soda que é utilizada no scrubber, e nós fazemos somente um make-up de aproximadamente 5 a 10% no máximo, que é o que ela não conseguiu recuperar, que é a alcalinidade que acaba ficando no enxofre, né? No enxofre concentrado. Então, é um processo robusto, né? Extremamente econômico, né? Como eu comentei, num químico a gente normalmente gasta 5 quilos de soda por quilo de enxofre. Aqui a gente gasta aí entre 0,3, 0,5, no máximo 0,7. Aqui alguns exemplos, né, da aplicabilidade. Nós fazemos reatores desde pequenos aí para até 20 quilos de enxofre e 400 normal metro cúbico por hora de biogás. E esse aqui é o maior que foi construído. É um Tiopac para 22 toneladas de enxofre por dia e 32 mil normal metro cúbico hora de biogás. Esse Tiopac está instalado num aterro sanitário na Coreia do Sul, e após a dessulfurização ele vai para motogeradores e ele gera 50 mega-hora de energia, né? Essa é o projeto na Coreia do Sul. Então, é uma solução que tem um menor custo, né, total de propriedade, como nós chamamos, a gente tem alta eficiência, a gente consegue entregar H2S menor que 25 ppm, baixos custos operacionais, né, como eu comentei, de 0,3 a 0,7 kg de soda por quilo de enxofre. Alto tempo de atividade, o uptime dele é 99%, não para manutenção, e tem uma alta qualidade do biogás, ou seja, o biogás não é diluído, né? Então, você continua com a mesma concentração de metano. Esse enxofre, ele pode ser utilizado como é um enxofre hidrofílico e que possui, né, propriedades únicas, ele pode ser utilizado como fertilizante, fungicida, né? Então, aí a gente até quebra um pouco essa cadeia dos derivados fósseis, né?
Então, esse enxofre, normalmente, ele pode ser vendido a $10, mais ou menos, a tonelada, para aplicação em fábricas de ácido sulfúrico ou fertilizantes, fungicidas. Isso tem uma aplicação pelo fato de ele ser um bioenxofre e não um enxofre proveniente, por exemplo, de químico, petróleo, né? Aqui é uma tecnologia madura, tá? Já está no mercado há mais de 30 anos, são mais de 380 referências, então todas elas aí a gente já está chegando em quase 200 toneladas de enxofre por dia, né, que é tratado, recuperado. Há uma pergunta muito comum, né, como é que é a estabilidade desse processo? Esse processo, ele aceita aí variações nas concentrações de entrada de H2S, sem comprometer a saída. Então, ele consegue absorver essa variação, não só de concentração, como variação de vazão. Então, a gente observa aqui nesse gráfico, né, que mesmo aí com uma variação de 250 a 750 metros cúbicos por hora de biogás, a concentração de H2S se manteve abaixo aí dos 50 ppm, que é o projeto, né, para esse que foi realizado nesse estudo de caso. E aqui agora, já indo para a parte final, mostrar um pouco, né, das fotos da experiência da Pax, né, por exemplo, em aterros sanitários. Essa unidade está instalada na GNR Cometano, em Fortaleza, né, tratando aí quase 10 mil normal metro cúbico hora de biogás. Essa unidade foi instalada em 2013, já funciona aí há praticamente 13 anos, com alta eficiência, ou seja, o Geopack já é uma tecnologia madura, ele pode ser utilizado também para digestores de lodo, né, CSTRs. Aqui a gente vê essa foto em La Farfana, no Chile, né, a Pax tem 4 unidades lá, dois Geopacks instalados na La Farfana, mais 2 na Mapocho Trebal, que é uma outra unidade de tratamento de esgoto. Nessas 2 unidades juntas, elas tratam 80% do esgoto sanitário da região metropolitana de Santiago. Aí a gente vê aí a primeira unidade instalada em 2007 e a outra unidade instalada em 2018, né? Então, é uma outra aplicabilidade. Aqui os projetos de vinhaça, né, que são os projetos importantes aqui da aplicação da tecnologia. Esse aqui é na Raiz, né, tratando aí até 11 mil normal metro cúbico hora de gás com 25 mil ppm de H2S. Esse projeto aí já funciona aí há mais de 5 anos. Aqui na Raiz, em Costa Pinto, né, outro projeto. A Raiz em Bonfim é para geração de energia elétrica, aqui é para geração de biometano, também tratando aí, o projeto é para mais de 8 mil normal metro cúbico hora, com 23 mil ppm de H2S. Aqui em Porto Rico, essa aqui é uma informação importante, isso está instalado na Bacardi, em Porto Rico. Eles tinham um scrubber químico, e aí, em função dos custos, né, de operação, ele foi desativado e eles instalaram um Geopack, que foi fabricado aqui pela Pax, substituindo essa tecnologia convencional. Aqui os projetos da Cocal, né, tanto em Narandiba quanto em Paraguaçu Paulista. Aqui estão os Geopacks, né, funcionando nesses projetos de biogestão de vinhaça. Aqui na Geoelétrica, né, em Tamboara, né, outro projeto, né, para geração de biogás a partir de vinhaça e outros resíduos orgânicos. Aqui na São Martinho, né, aqui em Américo Brasiliense, interior de São Paulo, também biogás a partir da vinhaça. Aqui os 2 projetos que nós estamos construindo agora, né, por isso eu coloquei somente a maquete, a gente não tem fotos deles ainda, está começando toda a parte de montagem, que é na Ativos Biometano, né, na usina Santa Luzia, em Nova Alvorada, Mato Grosso do Sul. Aqui está o projeto que nós estamos fazendo nesse momento. Aqui o outro projeto que nós estamos fazendo nesse momento, né, que é a Tropical, que é da BP, né, Bioenergy, né, que está localizado lá em Edéia, em Goiás. Aqui está o projeto que nós estamos fazendo agora. Ambos os projetos aí com uma concentração de H2S da ordem de 11 a 20 mil ppm. Aqui a Crigel, né, que é aqui em Elias Fausto, que é um projeto de geração de biogás a partir de resíduo classe A, né, tudo que é lodo excedente, DTE, sobras de supermercado, né, esse projeto já funciona também há vários anos. E aqui também projetos de biogás, né, provenientes de digestores de esterco. Só nos Estados Unidos a PAC tem
20 referências dessas. Aqui eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Ou seja, com cargas de enxofre aí desde 35 a 1.000 quilos de enxofre, né? Então, é aplicável, dependendo da tecnologia de remoção de CO2, a recuperação do enxofre aumenta o valor do digestato como fertilizante. Esses aqui são os casos, né? A PAC Estados Unidos, ela tem um fornecimento assim constante de vários desses projetos nos Estados Unidos. E aqui, já finalizando, né? Chegando aqui no final, para a gente abrir o espaço para as perguntas, nós vamos estar aí participando de 2 eventos importantes, né? Tanto na FenaBio, que acontece junto com a FenaSucro. A gente vai estar lá no stand F84, em Sertãozinho, dos dias 11 ao dia 14, né? Semana que vem. Estaremos lá na FenaSucro, na FenaBio, né? Junto com a FenaSucro. E também estaremos nos dias 11 e 12 de agosto, terça e quarta-feira da semana que vem, na Biogás, no 13º Fórum do Biogás, né? Então, que é um ponto de encontro internacional de investidores, um evento que cresceu muito, né? Que vai ser lá no Expo São Paulo. Estaremos lá no stand S08. Então, vocês que estão assistindo esse webinar, se vocês visitarem, né, esses eventos, estaremos lá e com muito prazer podemos recebê-los. Será um prazer recebê-los lá para conversar sobre projetos de biogás, dessulfurização, tratamento de efluentes. Será um prazer poder recebê-los lá. Então, aqui agora a gente finalizando, né, e abrindo aqui para a gente vai ler as perguntas, né, as principais perguntas, aí, as perguntas que foram feitas no chat. Qual a faixa de concentração de sólidos que o CBD opera? O CBD ele pode operar com até 10% de concentração de sólidos. Então, a gente pode ter dentro desse reator até 100.000 miligramas de sólidos suspensos totais, tá? Essa é a faixa de sólidos que ele pode operar, até 10% de concentração. Então, essa é uma outra grande vantagem, né? Obrigado aqui, Andréia, aí pela pergunta. Qual é a faixa de taxa de carregamento, né, em toneladas por metro cúbico do CBD? No CBD, nós conseguimos operar com uma taxa de carregamento de até 6 kg de DQO por metro cúbico, né? Então, no projeto da usina, a gente, como eu mostrei, a gente operou um período com 5, né? E depois a gente, em função do final de safra, e poder operar esse processo por mais tempo, a gente acabou mantendo essa taxa de aplicação em 3 quilos de DQO por metro cúbico. Porém, ele pode ser dimensionado para operar com até 6 quilos de DQO por metro cúbico, né? Coisa que um CSTR convencional opera aí com uma faixa de 1, no máximo 2 quilos de DQO por metro cúbico. Obrigado pela pergunta. Tem monitoramento remoto em tempo real de produção? Sim, os projetos eles possuem um medidor de biogás, né, e eles podem ser acompanhados, né, em tempo real na produção, né? A maioria desses projetos eles possuem lá um sistema, um PLC instalado, né, e pode ser transferido para outros painéis, outros CCMs, outros locais, todos os dados, né, e com isso, com base nisso, é feito um monitoramento remoto em tempo real da produção, sem problema nenhum.
A concentração de metano no biogás em reatores CSTRs, elas são valores aí da ordem aí de 50 a 60%, no máximo 50, 55%, é muito próximo de Lagoas, né? Essas são as informações que nós temos. No sistema TIOPAC, o que é feito com o enxofre elementar produzido? O enxofre produzido, depois que ele é desaguado, ele pode ser, por exemplo, enviado para a fertirrigação, ele pode ser vendido para a fabricação de fertilizantes, pode ser vendido para a fabricação de ácido sulfúrico, por exemplo, né, por exemplo, adubos e outros produtos que podem ser utilizados na parte agrícola. O pH num reator, qual é o pH do efluente gerado no bioreator que vai para a decantação, centrifugação? Acredito que deve estar falando do TIOPAC aqui, né? Num reator anaeróbio, o pH que sai do reator é neutro, né? Mesmo ele entrando com pH mais baixo, o próprio processo, né, ele gera uma alcalinidade, né, através do CO2, e essa alcalinidade acaba conferindo um pH maior, né? Então, o pH normalmente, na saída de um reator, é neutro. Num processo TIOPAC, né, ele é levemente alcalino. Essa é o pH desse efluente gerado. No TIOPAC, a concentração de alcalinidade é alta, né, nessa água que sai do desaguamento, por isso essa água retorna para o processo, né? Então, ela retorna para aumentar a alcalinidade aí do meio e, com isso, diminuir o consumo de soda. Por isso que, num processo TIOPAC, a gente somente faz uma complementação de 5 a 10% da quantidade de alcalinidade necessária para você remover praticamente todo o H2S. No caso de biodigestão, onde o digestato não pode ser direcionado para a área de plantação, o que a Pax teria como sistema de tratamento para redução de nitrogênio e fósforo? André, obrigado pela pergunta. Naquela foto que eu mostro, onde aparece o projeto nas Ilhas Maurício, num processamento de peixes, de atum, ali a tecnologia do AFR, na sequência, nós temos uma tecnologia da Pax chamada Anamox, que é para a remoção de nitrogênio, e depois uma tecnologia chamada Fospac, que é para a remoção de fósforo. Então, nesse caso específico, né, desse projeto, é justamente essa pergunta. Ali, em função da alta concentração de nitrogênio e fósforo que tem esse efluente após a biodigestão, a legislação, como ela limita, foram colocadas as tecnologias da Pax, Anamox e Fospac, justamente para diminuir essa concentração e enviar esse efluente para um corpo receptor, atendendo a essa legislação. Nesse processo, principalmente do Fospac, ele é gerado um fertilizante também, tá? Que é a estruvita, que é um monoamônio fosfato. Aí essa estruvita também tem um valor comercial bastante significativo. Então, as soluções que a Pax tem para a remoção de nitrogênio e fósforo é uma tecnologia chamada Anamox e uma tecnologia chamada Fospac. Não, o sistema CBD pode ser utilizado para biodigestão de RSU, né, que é resíduo sólido urbano, proveniente de coleta urbano. Não, a gente não aplica a tecnologia do CBD para RSU, né? Ou seja, a tecnologia do CBD, ele é para efluentes que têm altas concentrações de sólidos, né?
podendo chegar a uma concentração de até 10%. Essa é a aplicação. Para RSU, não, a gente não aplica o CBD para RSU. Ele pode ser aplicado, por exemplo, para lodo excedente, né? Por exemplo, plantas enormes de tratamento de esgoto sanitário, onde gera muito lodo excedente. Esse lodo excedente pode ser tratado num CBD, gerando biogás, né? E diminuindo esse volume para depois fazer a disposição correta. O CBD opera em temperatura mesofílica ou termofílica, né? O CBD, para quem não sabe, para quem não conhece, a temperatura mesofílica são aquelas que operam em uma faixa de temperatura entre 30 a 37 graus, sendo a temperatura ótima 35 a 37. A termofílica já são processos que trabalham com temperaturas maiores, na faixa de 50 a 55 graus de temperatura. Nós trabalhamos o CBD com uma temperatura mesofílica, né? Então, em função da característica do efluente, a gente, por exemplo, quando há necessidade de aquecimento desse efluente, a gente utiliza muito menos calor, né, comparado aos processos termofílicos. Eu que agradeço, Andréia, a participação. Então, acabando as perguntas, né? Então, gostaria aqui de agradecer a todos vocês aí que participaram desse webinar, né? Lembrando que estaremos nesses 2 eventos importantes, tanto da FENABio junto à FENASUCRO, quanto no 13º Fórum da Biogás, né? O Fórum da Biogás na Expo São Paulo, e o FENABio e FENASUCRO em Sertãozinho, próximo aí de Ribeirão Preto. Então, estaremos lá com toda a nossa equipe técnica, e com muito prazer gostaríamos de recebê-los, né? Caso vocês visitem esses eventos, para conversar um pouquinho mais sobre tratamento de efluentes, tecnologias e as tecnologias e soluções da Pax para a geração de biogás e dessulfurização de biogás. Muito obrigado. E um bom dia a todos.